Olá, Deus abençoe a sua vida. Vamos para mais uma aula do Espírito Santo. E hoje eu quero falar com a aula sobre como ministrar no poder do Espírito Santo. Gente, isso aqui é lindo. Lucas 4, capítulo 4, verso 18, diz assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu. Aqui é o momento que Jesus está iniciando o seu ministério e ele vai pegar na sinagoga o livro da lei e ele vai ler o profeta Isaías, no capítulo 61. Ele vai declarar: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu. Então, o objetivo dessa aula é capacitar você, aluno, a compreender e vivenciar o ministério cristão com a dependência, a direção e o poder do Espírito Santo. Reconhecendo assim a sua vocação, o seu chamado e desenvolvendo os dons que o Espírito Santo te entrega para você ministrar com sabedoria e fé. Vamos entender o poder do Espírito no ministério de Jesus, porque Jesus é o nosso padrão. Jesus é o nosso padrão. Lucas capítulo 4, verso 18, o Espírito do Senhor está sobre mim. Jesus, ao iniciar o seu ministério, olha a declaração que ele diz: o Espírito do Senhor está sobre mim. Ouça isso, Jesus, sendo quem ele é, ele não iniciou o seu ministério sem a pessoa do Espírito Santo. Então é loucura eu e você tentarmos desenvolver o ministério sem o Espírito Santo. Jesus, ele é o nosso modelo, o modelo perfeito de homem, o perfeito de ministério, e o ministério dele foi no poder do Espírito. Então, olha o que vai dizer, que Jesus vai dizer, e que ele foi ungido pelo Espírito Santo. Isso acontece no momento do batismo. Ele vai ser conduzido pelo Espírito Santo ao deserto, e ele voltou do deserto no poder do Espírito Santo. Então, na apostila está isso. Lucas 3, 22, ele foi batizado e o Espírito Santo desceu sobre ele. Lucas 4, 1, ele foi conduzido pelo Espírito Santo ao deserto, ele já está cheio do Espírito Santo. E Lucas 4, 14, quando ele sai do deserto, ele sai no poder do Espírito. É por isso que Jesus vai curar, vai libertar, vai pregar, vai ter discernimento, vai ensinar, tudo no poder do Espírito. Então entenda, se Jesus, o Filho de Deus, ele não ministrou sem o Espírito, nós também não podemos. Não podemos. Então o Espírito Santo na vida de Jesus. Agora vamos ver o Espírito Santo na igreja primitiva. Atos 4, 31, todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Então a igreja primitiva, ela orava e era cheia do Espírito Santo continuamente. Por que eu li Atos 4? Porque Atos capítulo 2, o momento de Pentecoste é tão conhecido. Só que nós, muitas vezes, lembramos do Pentecoste, mas o capítulo 4, você percebe que a igreja continuou orando, buscando o Espírito Santo. E por que eles experimentaram tamanha ousadia, tamanho crescimento, tamanha unidade? Por causa do Espírito Santo. Então a confiança deles não estava em estratégias humanas, mas a confiança deles estava na presença manifesta do Espírito Santo. Gente, eu estou citando esse exemplo, eu vou repetir ele, Pedro. Pedro, que antes era teimoso, agora medroso, agora em Atos, ele pregava com autoridade e poder. Então a gente vê dois Pedros diferentes. Porque quando o Espírito Santo vem sobre nós, é totalmente diferente. Quando a igreja é cheia do Espírito Santo, ela vai se tornar uma igreja viva, uma igreja eficaz, uma igreja irresistível para as pessoas. E aí eu preciso entender. Jesus dependeu do Espírito Santo, a igreja primitiva, mas e eu e você? Vamos entender primeiro a nossa vocação no Espírito, ok? Atos 13, capítulo 13, verso 2. Olha o que o Espírito Santo vai dizer. Separai-me a Barnabé e Saulo para a obra. Saulo aqui é Paulo. Então, a vocação, ela não é apenas uma escolha pessoal, mas ela é um chamado do Espírito Santo. E ele é discernido através de como? A igreja, aqui em Atos 13, eles estavam orando, então tem que ter oração, jejum, vai ter palavra revelada, vai ter testemunho interior em você, e a confirmação da comunidade onde você está.
Então eu vejo pessoas muitas vezes me procurando, pastor, Deus falou comigo. Amém, isso já é o início. Agora vamos esperar a confirmação da comunidade onde você está. Por quê? Porque o mesmo Espírito que vai falar com você, vai falar com a comunidade. Então, esse testemunho interior e a confirmação comunitária, ela é muito importante. E nós temos também os dons espirituais e as oportunidades que o Espírito abre. Então, a minha vocação está muito ligada aos dons que o Espírito Santo está me dando e as oportunidades que ele vai abrindo para que eu exerça o ministério. Então, o ministério começa quando ouvimos a voz do Espírito e quando nós dizemos, eis-me aqui, eis-me aqui. Então, entender essa vocação, ela é muito importante. E aí nós já tivemos essa aula, mas deixa eu te lembrar, o Espírito e os dons do ministério. 1 Coríntios 12, 7, a cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito visando a um fim proveitoso. Esse fim proveitoso é a edificação do corpo. Então, no ministério, o Espírito vai distribuir dons. Vamos lembrar de alguns? Sabedoria, cura, milagres, ensino, profecia. Somente alguns. Então, o Espírito distribui os dons. Então, ele distribui como lhe apraz. Cada dom do Espírito é uma ferramenta para edificação do corpo e para alcançar os perdidos. Então, cada dom é uma ferramenta para edificar o corpo e alcançar os perdidos. Os dons, eles não são medalhas. Não, são instrumentos de serviço. Então, os dons não é para te promover. Os dons é para você servir o corpo de Cristo, servir as pessoas. Então, o que você precisa fazer? Descubra os seus dons. Aceite os seus dons. Desenvolva e use os seus dons. E você vai fazer isso com humildade e com fé. E descobrir o meu dom agora, ou os meus dons, né, no plural, você precisa depender do Espírito Santo na sua ministração. Isso é muito importante. 2 Coríntios, capítulo 3, versos 5 e 6. A nossa suficiência vem de Deus. Então, o verdadeiro ministro, ele reconhece sua incapacidade natural. Ou seja, eu não tenho capacidade natural. Isso veio de Deus. Você vai ver que todos os homens na Bíblia que foram chamados, eles vão falar, eu não estou pronto. Gente, foi com Moisés, foi com Jeremias, todos estão dizendo assim, eu não estou pronto, eu não estou pronto. Então essa é uma evidência que você está sendo chamado por Deus e que você tem consciência que a sua capacidade natural não vai fazer você cumprir o seu chamado. Então isso nos leva a depender de Deus. Então você precisa confiar no poder e na direção do Espírito, em cada palavra, em cada ação, em tudo que você for fazer. E aí, quando você for servir, serve com temor, serve com zelo, sirva com sensibilidade espiritual. Deixa eu falar uma frase do Francis aqui que eu gosto muito. O maior risco da igreja moderna é confiar em talentos mais do que confia no Espírito. Vou repetir. O maior risco da igreja moderna é confiar em talentos mais do que no Espírito. Então, sem o Espírito, ministramos do homem para o homem. Sem o Espírito Santo, é uma ministração do homem para o homem. Agora, com o Espírito, nós ministramos de Deus para o coração do homem. Então, a ministração é de Deus para o coração do homem. Vamos lá, para a gente terminar essa lição. Vamos fazer um exercício prático aqui no Ministério do Espírito. Então, vamos lá. Como podemos praticar a ministração no poder do Espírito? Vamos lá. Oração constante antes, durante e depois de ministrar. Então, eu tenho que orar antes, durante e depois de eu ministrar. Segundo, eu preciso fazer imposição de mãos. Por quê? Porque é uma ordem bíblica. E você vai fazer isso com fé e você vai fazer isso com reverência. Então, você vai impor as mãos e você vai orar com fé. E você vai fazer isso com reverência. Eu preciso fazer um evangelismo sensível à direção do Espírito Santo. Por isso que eu falei, lembra que eu falei de você tirar um tempo para ouvir o Espírito Santo? Treine os seus ouvidos, para que ele te direcione. Direcione o que fazer, como fazer, o que falar.
E busque também o discernimento espiritual, porque isso vai ajudar você em aconselhamentos e em decisões. Discernimento espiritual vem pelo conhecimento da Bíblia e também é um dom que o Espírito Santo pode te dar. Então, uma vida no Espírito vai fazer você ter discernimento. E busque ter uma vida de louvor e adoração. Porque ambientes são transformados. Lembra dessa aula? Ambientes são transformados com louvor e adoração. E esse ambiente se torna um ambiente propício para que a manifestação de Deus aconteça. Então, o Espírito Santo, ele deseja nos usar, mas ele age em nós e através de nós quando nos colocamos à disposição. Então, para a gente entender, o ministério sem o Espírito Santo é um esforço vazio. Agora, o ministério com o Espírito Santo é fruto, poder, é glória para Deus. Jesus, e não só Jesus, mas a igreja primitiva, são modelos de ação do poder do Espírito Santo. Eles dependeram do Espírito Santo. Então, nós também precisamos depender do Espírito Santo. O chamado, ele é espiritual. Os dons, eles são do Espírito. E a eficácia depende da dependência que nós temos do Espírito Santo. Agora, o que eu preciso fazer? A prática diária. A prática diária no ensinar e ouvir, no obedecer e no agir. E tudo isso com unção de Deus. Então, ore todos os dias. Busque isso. Busque. Está disponível para você. Busque essa unção, busque esse poder, busque aquilo que o Espírito Santo está querendo te entregar. Busque, porque é isso que Deus tem para a minha vida e para a sua vida. Eu quero te abençoar no nome de Jesus, para que você viva uma vida no poder do Espírito. Deus abençoe sua vida. Amanhã, se Deus permitir, nós já vamos caminhando para o final da nossa aula sobre o Espírito Santo. Então, Deus permitindo, amanhã eu vou encontrar com você. E a nossa aula amanhã é preparação espiritual para o ministério. É uma continuidade do que nós vimos aqui hoje. Deus abençoe sua vida. Até amanhã, se Deus assim permitir.